Se o Brasil dependesse única e exclusivamente de você, qual seria a sua primeira ação? Se o Brasil dependesse única e exclusivamente de você, o que você faria em primeiro lugar? Bem, essa é uma pergunta provocadora, mas ela tem um sentido muito prático também. Quando a gente abre um canal como esse, de uma escola diplomática periférica, embora pareça um assunto abstrato, embora pareça um assunto genérico, embora pareça um assunto que não engaje tantas pessoas, o fato é que nós estamos conversando nesse canal. O fato é que a gente conseguiu estabelecer uma conexão aqui e eu tenho certeza que a gente tem um ponto em comum, pelo menos um. A gente se entendeu. A gente se identificou. E aí eu queria te fazer um convite a partir desse entendimento, a partir dessa identificação. Inegavelmente você está preocupado com o Brasil. Senão você não seria inscrito nesse canal. Há quem diga, não, César, mas eu só queria mesmo ser diplomata. Pois é. Sinal que você está preocupado com o Brasil. César, eu não queria ser diplomata não, vou confessar. Mas eu gosto muito do seu canal, pelo jeito que você fala, pela forma como você conversa. Muito bem, muito obrigado. Também é uma forma de identificação, viu? Também é uma forma. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O fato é que a gente tem um abacaxi na mão. Agora, eu não sei se isso é uma dor para todo mundo, sabe? Eu não sei. Eu acho que, por exemplo, eu fico pensando assim, será que para os empresários têm a necessidade de transformar o Brasil? Será que a coisa não tá boa para os empresários? Digo empresários assim, top de linha, classe A, aqueles que operam na bolsa. Será mesmo que eles querem mudar? Aqueles que não pagam impostos. Porque se você não paga imposto, o que vier é lucro, né? Subsídio é lucro. Me permita o trocadilho. Então eu acho que essa galera não está muito interessada. Vamos baixar um pouquinho, vai, classe B, galera classe média. A classe média está mais preocupada, porque a classe média é uma galera que tem a ilusão de que é rica, né? Porque ela conseguiu acessar alguns bens materiais, justamente porque é a média. Mas ela, por outro lado, ela perdeu a noção, pelo menos institucionalmente falando, ela perdeu a noção que ela paga muitas contas duas vezes, né? Ela paga 2 sistemas de saúde, ela paga 2 sistemas de segurança, ela paga 2 escolas, ela paga o SUS por meio dos impostos e paga o plano privado. Ela paga a polícia militar, mas ela também paga o seguro do carro, o seguro da casa, e assim por diante. Ela paga 2 vezes a sociedade. A sociedade é cara para a classe média. Então, ela pode ser que esteja interessada em transformar o Brasil. Agora, a pergunta que não quer calar. A transformação que a classe média tem interesse é para que ela viva como elite ou para que reduzam-se as desigualdades sociais? Qual você acha que é o interesse da classe média brasileira? Eu não sei dizer, é uma pergunta mesmo. Porque, por um lado, eu vejo um setor da classe média bastante progressista e muito empenhado, genuinamente empenhado, na redução das desigualdades sociais. Então eu fico me perguntando se essa não seria a classe média dos nossos sonhos. A classe média progressista, diversa. Agora, tem uma outra classe média que eu vou te contar uma coisa, hein? Vou te contar uma coisa, direita. Classe média liberal, que não entendeu nada. Aí eles podem ver um vídeo desse e falar, quem é você para falar que a classe média liberal não entendeu nada? Eles é que entenderam, eles é que estão comprando NFT, blockchain, eles que compram tesouro direto da bolsa, eles que respiram como o mercado respira, e eles que não entenderam? Eles que não entenderam. Porque se eles tivessem entendido, a primeira coisa que eles fariam, na minha opinião, essa esquerda liberal não cairia em tentação, não cairia nesses fletes do mercado. Esses fletes do mercado funcionam desde a Revolução Francesa, desde a Constituição da burguesia. E ela nunca foi para todos. Por que ela seria dessa vez? Por que ela seria para você? Então eu acho que a classe média liberal no Brasil erra. Porque o Brasil é um país
periférico. O Brasil não é um país hegemônico do sistema internacional. Como é que você pode ser... Como é que você acha que você vai se beneficiar das bolsas de valores a partir de um país periférico? Não, César, mas tem muita gente rica aí. Bem, aí já não é classe média. Aí é gente rica. É outra coisa. Né? Que por um acaso está no Brasil. Por um acaso não paga imposto, tem subsídio do BNDES, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil e assim por diante. Por acaso elege presidente à esquerda, elege progressista, mas não larga o osso do Banco Central. Entende? A elite brasileira é uma elite perversa. A elite brasileira é uma elite perversa. Bem, quem sobra? Sobram os periféricos. Sobra gente como a gente. Gente como a gente que é muito parecido com o Brasil no cenário internacional. É aquele país da política da boa vizinhança, aquele país que não tem um excedente de poder, mas de alguma forma tenta se posicionar no mundo, é amigo dos Estados Unidos, mas tem relações com a China, faz um bom trânsito no continente europeu, é amigo dos países da África. É um pouco como a gente, né? A questão é que quem faz esse jogo internacional por nós, periféricos, continua sendo a elite. Galera do agronegócio, a galera branca, literalmente. É o pacto da branquitude que assumiu a política externa brasileira. Mas eles falam pela diversidade, cuidado, viu? Cuidado que eles falam pela diversidade. Eles falam que tem que ter ações afirmativas. E nessa de falar que tem as ações afirmativas, eles consentem, a palavra é essa, a entrada de 20% de negros. Mas o sistema continua operando. Então, mais uma vez, a gente depende de nós mesmos. Nós periféricos. Daí, na minha opinião, não sei se você concorda, a importância de uma conversa como essa. A importância de uma escola diplomática periférica. Eu não sei se você concorda comigo, mas ou a gente desperta a consciência da nossa população periférica, ou a gente vai se tornar classe média no próximo governo Lula. E ao se tornar classe média, a gente vai fazer o jogo da elite. A gente vai se descolar da periferia, se descolar das questões estruturais, porque a nossa renda de alguma forma vai melhorar um bocadinho. Até o ponto que eles consentem. Até o ponto que a gente não se rebele, entende? Então a nossa renda vai aumentar, como aumentou no último governo Lula, como aumentou no segundo governo Lula, no primeiro e no segundo governo Lula. A renda aumentou. Aumentou via consumo. Agora pergunta se a renda dos bancos aumentaram. A renda os bancos nunca foram tão bem sucedidos quanto no governo progressista, no governo Lula. Quando acabou o boom de commodities, que eles começaram a ficar preocupados. Mas qualquer coisa aumenta a taxa de juros. Então, olha só, gente, o nível que a gente está aqui. A gente está falando de uma coisa muito profunda. A gente está falando de um conflito de classe. Um conflito de classe onde há um interesse de um lado da elite brasileira em continuar fazendo o papel do discurso periférico lá fora, um discurso que nos pertence. Nos pertence enquanto periferia. Então cabe a nós, enquanto periferia, assumirmos o Estado brasileiro. E aí eu volto à pergunta que começou esse vídeo. Você, se pudesse, o que você faria para transformar o Brasil? Bem, o meu convite é para que você venha para a Escola Diplomática Periférica. Meu convite é que você venha se tornar professor e professora da Escola Diplomática Periférica. Porque aqui você vai nos ajudar a transformar consciências, a despertar consciência de classe, a despertar consciência de gênero, a despertar consciência de raça. Esse é um apelo e um convite para que vocês venham lecionar na Escola Diplomática Periférica. Um grande abraço.